E agora a gente fala sobre o incentivo ao produtor rural. O deputado Castelo Branco apresentou na Alesp a indicação 1438 de 2021, em que sugeriu ao governador de São Paulo a criação de um programa de fomento ao desenvolvimento rural. E a gente conversa então agora aqui nos nossos estúdios com o deputado Castelo Branco, do PSL. Deputado, bom dia, bem-vindo aos nossos estúdios novamente. Bom dia, é um prazer estar com vocês, público da Rede Alesp de Comunicação. Bom dia. Deputado, então, para quem nos assiste agora, justamente o que é esse programa de fomento e desenvolvimento rural? O Programa de Fomento ao Desenvolvimento Rural é uma linha de crédito especial que nós estamos sugerindo ao governo do estado de São Paulo, via Secretaria de Planejamento e Secretaria da Fazenda, para que a gente possa ajudar financeiramente o pequeno e o médio produtor rural e a agricultura familiar. Eles que são tão importantes para a nossa economia e que representam o pão nosso de cada dia. A gente tem um ditado na roça que diz assim, o que você não põe na roça, você não almoça. Quando o homem do campo não planta, você não janta. E ainda mais aqui no estado de São Paulo, é bem nessa linha, não é, deputado? Porque nós temos aí o nosso grande interior com essa produção caseira, vamos dizer assim, essa produção familiar que precisa não só ser valorizada, mas ter esse incentivo no momento que a gente vive, que não é fácil. A gente precisa lembrar da história. O estado de São Paulo é um dos mais antigos estados do Brasil. Embora o Brasil tenha sido descoberto na Bahia em 1500, a primeira capitania hereditária foi em São Vicente, em 1524, depois São Paulo, 1554. Enfim, o estado tem uma enorme tradição agrícola. Ele se industrializou, teve o comércio, ele avançou em outras áreas de produção e de riqueza, mas nós ainda somos um estado agrícola. E justamente por essa questão agrícola, do estado, de fazer a economia girar, é preciso, como o senhor disse, o programa tem justamente a ideia de criar essas linhas de créditos, aqui para mim, 60 meses sem acréscimo de correção monetária ou juros, porque os juros acabam atrapalhando também essa cadeia de produção, Eu venho de uma família de produtores rurais, há 5 gerações. A gente sabe o quanto é duro mexer com a terra. Talvez seja uma das profissões mais desafiadoras que existem, porque você tem muitas variáveis não controladas. Uma delas é o clima. Outra é o governo, que às vezes de ajudar atrapalha. E as linhas de crédito geralmente tem que ser de juros baixos, ao contrário do que hoje se pratica, com uma longa duração. O que a gente propõe é para enfrentar esse momento difícil da pandemia. O homem do campo que produz, o homem da terra que produz, ele também sofreu com a pandemia, mas a população não parou de comer. Os impostos aumentaram, o seu IPTU chegou, o seu ITR chegou, mas a população, ainda que passando por essa fase difícil do Covid, precisou continuar se alimentando. E foi o homem da terra que sustentou isso. E o senhor falando uma questão, as questões climáticas também influenciam nessa produção agrícola. A gente sabe que a produção também é sazonal, Depende de cada período do ano, você tem também um tipo de economia ali girando. E para aquele produtor, às vezes, só mais para o final do ano vai fazer a sua economia girar. Então, é preciso também que durante o ano dê possibilidade desse produtor. Fluxo de caixa, fôlego. Não, eu vou aproveitar a sua colocação para lembrar o seguinte. O estado de São Paulo é um dos 10 maiores estados do Brasil. Nós somos 45 milhões de habitantes, dos quais, segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos 228 mil famílias cadastradas, o nosso censo agropecuário. Mas, na verdade, são famílias que se autodeclararam que vivem da terra. Mas nós sabemos que existem pelo menos 3 vezes mais. Então, no mínimo, 1 milhão de famílias hoje vivem da terra no estado de São Paulo. Você multiplica isso por 4 ou 5, você vai ver a quantidade de pessoas que hoje dependem exclusivamente da terra para sobreviver. E um detalhe importante, essas 1 milhão de famílias ocupam 40% da área do estado agriculturável, vamos dizer assim. Os outros 60% são ocupados pelo agronegócio. O agronegócio de grande porte, ele é importante, ele faz parte da nossa balança comercial,
a gente tem que incentivá-lo, ele é um pilar, mas o pequeno e o médio produtor rural são um outro pilar muito importante, porque é ele que dá capilaridade, ele, como eu disse no início da entrevista, é que dá comida na mesa do resto da população. E olha só, 1 milhão de famílias, 40% do território, 70% da comida que você hoje vai comer vem de uma família que vive da terra, vem de um pequeno produtor. Por isso que é importante você ajudar esse pequeno produtor. Porque o grande produtor tem suas linhas de crédito, ele tem bom cadastro, ele consegue financiamento no banco. O pequeno não, está sempre endividado, sempre com problema, mas ele é que abastece o Ceasa, por exemplo. Uma outra questão dentro até disso que o senhor falou, né, do pequeno e médio produtor, que a gente não pode comparar com os grandes produtores, como o senhor bem disse, tem a sua linha de crédito, tem o seu giro de caixa, não é diferente do pequeno e médio produtor. O quanto a pandemia acabou impactando, lógico, em vários setores, mas o quanto esse produtor, o quanto essas famílias que dependem exclusivamente de plantação foram impactados. Qual a principal dificuldade deles? O senhor conhece tão bem, então, esse povo. Olha, em primeiro lugar, falta de mão de obra no campo. Essa nova geração não quer ficar no campo. As famílias têm dificuldade que seus filhos fiquem na terra, por várias razões. Por isso a gente acabou lançando junto um projeto de lei, o 727-2020, que quer estimular o empreendedorismo nas áreas agrícolas, na terra, para que o jovem fique, né? Então, capacitar o jovem do campo, criar o espírito empreendedor rural, que ele consiga ver que na terra que é da família dele, às vezes há mais de 100 anos, ele pode ganhar muito mais dinheiro do que se ele for para a cidade, né? Precisa implantar tecnologia no campo. Hoje existe um monte de ferramenta tecnológica importante, o jovem gosta disso. Os pais e os avós não sabiam mexer com isso, mas hoje você tem agricultura de precisão, você tem GPS, você tem tablet, você tem um mundo aí à disposição. E, finalmente, você tem que inserir esse novo produtor jovem no mercado. E aí você precisa de fomento, aí você precisa de ajudar ele financeiramente e, mais do que isso, estimular as chamadas casas de agricultura ou as coordenadorias de assistência técnica integral. São Paulo chegou a ter, nos tempos áureos da agricultura, mais de 400 casas da agricultura. Hoje estão destruindo as casas, desmobilizando, acabando. É uma judiação. A pessoa que está no campo precisa de muita orientação e muita assistência técnica. Então, em linhas gerais, respondendo a sua pergunta, esses são os principais pilares para você manter um jovem no campo. A gente também apresentou um projeto de lei, junto com essa indicação, nessa linha, né? Não adianta você dar fomento para o homem do campo, sim, se você não conseguir fazer com que ele fique lá. Isso foi um erro do passado que tem que ser corrigido. As cidades incharam demais com a ilusão da riqueza. Hoje as cidades estão cheias de populações vulneráveis, em situação de risco, em comunidades muito carentes. E a terra era deles há pouco tempo atrás, né? Vamos voltar para a terra, que eu acho que o futuro é por aí. E é preciso, então, dentro disso que o senhor tem falado para a gente, fala nesse momento aqui no Jornal da Rede Alesp, ter um novo olhar para o campo, né? Também os anos foram passando, as décadas foram passando, e é preciso ter esse novo olhar. O senhor acha e acredita que falta esse olhar novo para o campo? Falta. Os governos têm se preocupado mais com a indústria, têm se preocupado mais com o comércio, agora nem com o comércio, mas tem se preocupado com o grande agronegócio e tem se esquecido do pequeno produtor rural, que, repito, é o que dá 70% da comida que você vai comer hoje, de qualidade e a preço justo. Se você deixa a comida na mão de um grupo pequeno, isso é muito perigoso, porque você vai ter monopólio e eles vão controlar o preço. Então é preciso um olhar diferente do governo do estado. A propriedade rural e o pequeno e médio produtor deveriam ser prioridade para o governo do estado de São Paulo. Quer pela população que vive aqui, expressiva, quer pelo número de turistas que o estado recebe. Olha, eu vou te dar um dado. As pessoas que visitam o estado, apesar da pandemia, foi de 15 milhões de pessoas no ano passado. A senhora acredita? 15 milhões de turistas passaram pelo estado, comem aqui, geram renda aqui, e o nosso produtor rural, então, precisa de apoio. As cooperativas, os sindicatos rurais estão abandonados.
Esse novo olhar, então, deputado, também poderia passar por essa questão turística, no sentido de esses produtores serem, em algum momento, a gente vê em alguns locais aqui no Brasil, que tem uma visita à região rural de uma cidade, no sul se faz muito isso, e unir essa questão, né, do turismo interno também, das pessoas conhecerem as produções agrícolas no estado. Bem lembrado, já é uma tendência, isso já tem uns 20 anos, porque só a terra não sustentava a família. Como você bem colocou, as plantações eram sazonais, você tinha entre safra e você precisava aumentar a renda familiar. O turismo rural foi um grande negócio, pode ser muito melhorado no estado. Eu vou citar aqui alguns cases de sucesso. A gente tem ali a região de São Francisco Xavier, em São José dos Campos, que é um case de sucesso em turismo rural. Nós temos São Miguel Arcanjo, que é uma outra localidade que tem se distinguido pela produção de vinhos, de sucos, de frutas especiais e fazendo turismo rural. Enfim, não vou arriscar, mas muitos locais do estado de São Paulo estão indo por essa linha com grandes resultados. Os prefeitos têm feito muita força para transformar seus municípios em instâncias turísticas, porque isso agrega muito valor. E o turismo é uma mola da economia fantástica, né? E o turismo rural mal aproveitado ainda. E justamente por essas questões, né? A gente está falando aqui de fluxo de caixa, de giro da economia, de facilitar também a vida desse pequeno e médio produtor rural. Como tem sido, o senhor apresentou então isso ao governo do estado, mas como é que tem sido a interlocução tanto com o governo, com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, para avanços nessa área? Olha, a gente tem um bom relacionamento com o secretário de Agricultura, Gustavo Junqueira, que espero em breve encontrá-lo para apresentar a pauta. Não obstante, isso ainda está para ser pautado aqui na Assembleia. Assim que entrar na pauta, vou procurar o deputado Vinícius Camarinha, que hoje é líder do governo, o deputado Alex da Madureira, também, que é o coordenador de projetos, e oportunamente ir ao Palácio dos Bandeirantes para mostrar a importância desse projeto. Gostaria de lembrar um case de sucesso no Brasil, indo para o final da entrevista, que é o caso de Santa Catarina, né? O estado merece um olhar diferenciado. É um estado pequeno, mas muito rico, e que tem 3 pilares que vão muito bem, obrigado. O pilar industrial, o pilar do turismo, Balneário Camboriú, Florianópolis, etc. E o pilar do pequeno e médio produtor rural, num estado com topografia acidentada, de difícil manejo do solo, né, de cultura alemã. E o ano passado, a nossa governadora liberou 105 milhões de reais para uma linha de crédito parecida. Parabéns, Daniela Renner, sou seu fã, parabéns ao estado de Santa Catarina e que este espírito empreendedor rural possa prevalecer aqui no estado de São Paulo também. Perfeito, deputado Castelo Branco. Obrigada, viu, pela sua visita aqui aos nossos estúdios, falando de um tema muito importante aqui para o nosso estado. Portas sempre abertas aqui. Eu queria finalizar a entrevista com uma frase do nosso querido professor Henrique José de Souza. A esperança da colheita reside na semente. Perfeito. Obrigada, deputada. Bom trabalho.